Sejam todos bem-vindos. Não esquece de compartilhar, já anuncia aí que começou, tá bom? Nesse momento, então, eu já quero começar com as oportunidades para os nossos irmãos estarem falando algo aí da parte do Senhor, né? E quero passar, então, a oportunidade para o vice-presidente da igreja, nosso irmão pastor Marcos Couto, que vai estar falando neste momento em nome de Jesus. Pastor, fique à vontade. Paz seja convosco, irmãos. Amém. Uma abençoada tarde a todos. Restinho aí do dia de sábado, o dia do Senhor, que ainda nos resta, que possamos estar na sua presença e possamos receber mais dele. Inicialmente, nós pensamos nesse evento como um evento para os obreiros, né? Mas depois nós percebemos que todos nós precisamos, né, voar alto. Nós, enquanto igreja, nós, enquanto povo de Deus, você que deseja mais de Deus, nós precisamos voar alto. Mas como voar alto? Essa talvez seja a grande pergunta, o grande desafio que nós precisamos responder. E quando essa pandemia toda começou, o Senhor, ele nos deu uma promessa. Apesar, né, dessa pandemia ser assim, para nós e para todos, quase como uma sentença de morte, Deus, ele nos deu uma palavra bem diferente. Apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos, das tristezas, da perda de tantos companheiros, a palavra que o Senhor nos deu está lá em Isaías, no capítulo 54. E olha que interessante, é um desafio para nós crermos e para nós vivermos essa palavra. A partir do verso 2, amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças. Veja que Deus tem um plano poderoso para nós. E ele declarou, não o impeças, estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Não temas, porque não passarás vergonha, e não te envergonhes, porque não sofrerás afronta. Tu esquecerás a vergonha da tua juventude e não te lembrarás mais da humilhação da tua viuvez. Então, essa palavra foi uma palavra profética que Deus nos deu, e desde então o nosso desafio é vivê-lo. Passamos por momentos difíceis, mas jamais baixando a cabeça e jamais desistindo. Sabemos que esses momentos ainda continuam difíceis, mas queremos desafiar a todos aqui a não desistir, a não baixar a cabeça, mas fixar bem os seus termos, ampliar os seus horizontes e transbordar com o poder de Deus. Então, nós queremos desafiar a igreja hoje aqui, desafiar você que está nos acompanhando a voar como a águia, a subir na força do Senhor, porque a tempestade está passando. Estamos talvez superando a pandemia? Esperamos que sim. Mas, acima de tudo, desejamos, meus queridos, que possamos continuar ampliando os nossos horizontes, possamos continuar transbordando e possamos continuar expandindo e crescendo, porque essa é a promessa de Deus, temos que viver essa promessa. Marcel, pode colocar para nós os slides? Mais do que nunca, meus amados, nós precisamos viver esse chamado do Senhor para nossas vidas, né? Estamos aqui falando do trabalho da igreja, estamos falando muitas vezes também das dificuldades que enfrentamos, sabemos que não são fáceis, muitas pessoas pararam de caminhar, mas nós podemos avançar. Pode passar. Olha, os cultos presenciais nos sábados à tarde
eles já estão liberados pela diretoria geral. Algumas congregações estão com essa dúvida, mas já pode fazer cultos à tarde? Sim, cultos na parte da tarde já estão liberados. Mas também já estão liberados os cultos e as cooperações entre as congregações. Ah, eu vou fazer um aniversário, vou fazer um trabalho da igreja. Você pode convidar, sim, outras congregações para participar do seu trabalho. Isso já está liberado, ok? Pode passar. Mais do que nunca, essa liberação, ela deve ser vivida, né? Pelos nossos jovens, pelas nossas mulheres, né? O NoJovens, Sociedade Auxiliadora Feminina no Evangelho, e o Departamento Infantil, que é o Crescendo com Cristo e cuida das crianças. Então, meus queridos, nós queremos aqui desafiar, né? Os nossos jovens vão falar, os dirigentes do nosso departamento infantil vão falar. Nós queremos desafiar aí a todos a desenvolver seus cultos, a retomar, é hora de retomar os seus cultos, a ir atrás daqueles que estão afastados, né? E retomar com toda a força os trabalhos. Não é hora de parar, é hora de marchar. Irmão, se teve um ganho importante para a obra do Senhor nesse tempo de pandemia, esse ganho está nas lives. Seja lives de estudo bíblico, como a Escola Bíblica Sabatina, seja as lives de oração, semanas de oração, campanhas de oração, dias de clamor, sejam os cultos, né, transmitidos por meio de lives, sejam as palavras, as mensagens feitas, sejam os trabalhos de jovens, de crianças, das irmãs, sejam entrevistas, sejam orações. Nós não podemos perder isso. Nós temos que agora conciliar e investir. E você que tem esse sonho, não desista. Se você tem um bom conteúdo, pode contar aí conosco no sentido de ajudar, de estruturar, de divulgar a sua live, mas não perca essa oportunidade, amplie os seus horizontes, as suas fronteiras. Devemos agora conciliar os nossos trabalhos presenciais, esse retorno total aos trabalhos presenciais, também com as nossas lives. Por quê? Porque a igreja não tem fronteiras. Deus não conhece fronteiras para trabalhar. Claro, meus queridos, nós estamos falando de volta presencial, mas sempre com os devidos cuidados, né? Uso do álcool gel, né? Conforme a legislação de cada município, seguir as regras, uso de máscara sempre que possível, né? E nós não vamos falar sobre porcentagem de presentes nos templos, nós não devemos falar sobre distância simplesmente, né? Devemos sim ter um distanciamento legal, mas aí cabe o bom senso de cada dirigente, de cada grupo que for fazer o trabalho, para que nós possamos aproveitar ao máximo o nosso espaço. Nós sabemos que não temos templos muito grandes, mas nós devemos aproveitar ao máximo o espaço, trazer as pessoas necessitadas, né, sem, contudo, encher o templo, espremer as pessoas. Não, vamos fazer com bom senso, né? Também, nesse sentido, nós queremos pedir a todos, apesar das igrejas estarem retomando os seus cultos presenciais, nós queremos pedir o respeito ao calendário geral. Se você não conhece o calendário, não conhece as datas que foram aprovadas, solicite para os nossos secretários, o presbítero Maciel, o cooperador Diogo, para que eles enviem para você. E não marque trabalho em cima de trabalho. Pelo contrário, marque o seu trabalho quando não houver outro, e quando houver outro, ajude, incentive, divulgue, se engaje mesmo e faça parte desse trabalho, porque é fundamental. Nós também lembramos que, por enquanto, meus queridos, infelizmente, né, o ósculo santo ainda não está liberado, ok? Por quê? Porque a exposição e o risco aí é muito grande. Então ainda temos que esperar mais um pouquinho, mas se Deus quiser, brevemente estaremos aí retomando o ósculo santo, que é um mandamento do Senhor. Queridos, como começar tudo isso? Né? O que eu quero aqui dizer a você é o seguinte: comece
com a arma mais poderosa que nós temos, oração. Comece clamando ao Senhor. Comece fazendo campanha de oração, campanha de jejum. Dobre seus joelhos, clame a Deus, peça a direção, porque nós nunca tivemos mais necessidade. O mundo está necessitado da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor virá por meio da sua igreja. Tanto materialmente, depois os irmãos vão falar sobre as necessidades materiais, mas você veja bem, no Brasil nós temos aí 20 milhões de pessoas passando fome, 24 milhões comendo precariamente, e 55% dos brasileiros não sabem ou temem passar fome no futuro. Não sabem se vão ter o que comer no futuro. Então, meus queridos, a igreja precisa assumir o seu papel. Mas para que o material flua, é preciso o espiritual. A comunidade que está aí ao seu redor, ela precisa de você. Vá lá e assuma a sua posição. A comunidade virtual, a qual você também tem acesso pelas redes sociais, precisa de você, com uma palavra consistente, uma palavra profética da parte de Deus. Então assuma essa posição. Mas comece com a arma verdadeira, que é a oração, o jejum, e busque ser cheio do Espírito Santo. Vamos pedir a Deus um derramar do Espírito Santo, como lá em Atos 4:38, quando eles foram liberados da prisão, se juntaram, começaram a orar, sabiam que tinham um desafio, mas creram que Deus iria fazer a obra e os iria capacitar. Assim eles pediram: Senhor, estende as tuas mãos. Nos dá ousadia para proclamar a tua palavra enquanto tu fazes sinais, prodígios e maravilhas. No santo nome de Jesus, que seja esta a nossa oração e o nosso clamor, e não esperemos menos. Que nós possamos ter uma grande expectativa pelo que Deus vai fazer por meio da vida de cada um de nós, porque você é chamado, escolhido pelo Senhor. Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus, está aí, amados. Se esperamos no Senhor, as nossas forças são renovadas, é momento de voar alto, né? Grandes conselhos aí, com bom senso, sempre buscando em oração a ação do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas, vigiando, jejuando, né? E botando para frente, né, a obra do Senhor, colocando lá para frente e fazendo a obra com dedicação que nós sempre temos, com amor, né, fazendo para o Senhor aquilo que vier às nossas mãos para fazer, mas fazer sempre o melhor para o nosso Deus, não é verdade? Somente com respeito à obra do Senhor. Que, afinal de contas, tudo que nós fazemos, né, o Senhor fala que quando nós nos ligamos a Ele, fazemos a sua vontade, anunciando o teu reino, a sua justiça, nós somos praticamente abençoados, né? Quando nós atentamos à voz do Senhor, quando nós ouvimos a voz do Senhor, seguimos, guardamos os seus mandamentos, né? As bênçãos nos acompanham, né? Graças a Deus. Então, amados, está aí, né? Recados importantes de retomadas com bom senso, de trabalhos que já estão sendo feitos, de trabalhos que podem ser realizados com cuidado, bom senso. Fica aí a dica, lembrando sempre a oração, a busca, esse contato com o Senhor, essa direção que o Senhor nos dá para cada trabalho, para cada momento. Amém? Todos vocês que estão chegando por aí, sejam bem-vindos a essa live da Igreja Universal Assembleia dos Santos. É isso aí, estamos juntos. Pode vir a sua saudação, pode vir a sua palavra. Se você quiser falar de onde você está falando também, pode falar. Fala, eu estou falando daqui, de Iperó. Olha, eu estou aqui em Iperó, falando com vocês aqui por esta live. Vocês também podem anunciar. Anuncie que você está por aí, mande a sua saudação e sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E para você que ainda não compartilhou, compartilhem e alcance mais e mais pessoas para nós estarmos juntos aqui nesta live, ok? Nesse momento, então, eu quero passar a oportunidade para estar falando e tratando de mais assuntos também ao nosso irmão presbítero Maciel, que falará algo também para as nossas vidas da parte do Senhor, concernente também à obra do Senhor. Maciel, presbítero Maciel, fique à vontade em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco, amados. Deus seja louvado por essa oportunidade. Também quero agradecer a Deus por essa esperada live, né? É o momento em que nós agora
estamos falando de uma retomada dos trabalhos, claro que com algumas observações ainda, mas graças a Deus está passando, e eu louvo ao nome do Senhor por você estar aí firme, né? É uma palavra que tem vindo na minha mente, até para desenvolvê-la melhor, é que o julgamento começa pela casa de Deus. É isso que a palavra nos fala, né? O julgamento começa pela casa de Deus. E se o julgamento ele começa pela casa de Deus, e nós sabemos, né, e como hoje ainda, nós fomos ali, né, creio que muitos dos irmãos que estão nos acompanhando conheceu a nossa irmã Luzia, aqui de Cidade Tiradentes, ela também passou ali por Ribeirão Pires, né? E hoje nós nos despedimos dela, né? Ali houve ali o velório, e a gente estava ali falando dessa palavra, ou seja, o julgamento ele começa pela casa de Deus, mas a palavra diz assim, que quando chegar, né, ali na trombeta, na sétima trombeta, o Senhor retornar, vir, então nós ressuscitaremos ou seremos transformados, né, para estarmos com Ele. Então, se o crente ele já estará com o Senhor, né, na vinda, ele terá o seu corpo transformado, ou ele já ressuscitará. Quando então é o julgamento do crente? Se o julgamento começa pela casa do Senhor, pela casa de Deus, então nós entendemos que as provações, as dificuldades desta vida são, então, a forma de Deus nos provar, a forma de Deus, nós passarmos por este momento até de julgamento, até de ver se nossa fé está bem firmada. E esta pandemia foi isso para a igreja, está sendo isso, né? O momento de os fiéis levantarem as suas cabeças, aqueles que estão firmes, aqueles que estão compromissados, aqueles também que até mesmo antes da pandemia não estavam tão atentos à palavra de Deus, mas vindo a dificuldade, ouviram a voz do Senhor e se agregaram também à igreja, deram lado, deram ouvidos à voz do Senhor. Então a gente agradece a Deus, porque provação para a casa de Deus é sinônimo de purificação. Então que Deus deixe entre nós, né, este remanescente. Eu louvo ao Senhor por você estar aí e que a obra de Deus se amplie na nossa vida. E é tempo de voar alto. Eu também quero, né, dizer aqui aos irmãos uma breve palavra, né? Só eu colocar aqui isso, para dizer que nós queremos incentivar os irmãos, então, a esta retomada, ou seja, retomar as visitas aos lares, lembrar, como o pastor Marcos até também já disse, daqueles que estão fracos na fé, né, que até devido a esta pandemia e outras situações da vida, não estão com dificuldade de congregar, perderam o ritmo. Então vamos lembrar dessas pessoas, desses nossos irmãos, campanhas de oração, nós estamos fortalecendo a vida espiritual da igreja, lembrar daqueles que saíram da igreja, né, estender a mão, estender realmente uma palavra de evangelização, uma palavra de fortalecimento espiritual. Claro, a visita aos lares foi um ministério muito prejudicado nesta pandemia. A gente não podia entrar, não podia, né, estar ali, e incentivamos os irmãos então a fazer essas retomadas com os devidos cuidados, claro, como foi dito, com bom senso, com higienização, principalmente quando nós vamos visitar alguém que tem filhos, né, esposa que não é da igreja, às vezes a pessoa ainda está com algum receio, mas vamos retomar as visitas, vamos agir confiando no Senhor, que é tempo de voar alto. E também quero falar dos trabalhos evangelísticos, ou seja, os cultos ao ar livre, né, os cultos de evangelização, né, incentivar os visitantes, pessoas a estarem na igreja e fazer ali um trabalho da evangelização, seja por meio de panfletos,
né, esses meios que muitas vezes ficaram prejudicados durante esta pandemia, porque nós não podíamos ali transmitir um estudo, um papel, estar próximo a alguém, passar um estudo a alguém, até pessoas que estavam para batizar, que estavam interessados na palavra, a gente não podia visitar, a gente ficava naquela situação um tanto difícil, mas é hora de nós evangelizarmos e que Deus, né, capacite a sua igreja, capacite você, e você se torne e seja cada vez mais um agente evangelizador aí para a glória de Deus. Bem? Então, quero destacar esses pontos e dizer, né, que nós estamos falando assim, né, vamos retomar, vamos voar como águia, né, vamos em frente. Por quê? Porque a igreja venceu. Olha, você está aqui, você está firme na presença de Deus, você está vencendo, você venceu. Que grande luta que foi esta pandemia, está sendo ainda, né? Na área espiritual, na área financeira, na área sentimental, conjugal, né? Abalou muita coisa, né? Mas você chegou até aqui. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, pela vida da igreja, e agora é a hora de nós nos fortalecermos em Deus. Paz seja convosco, amados, que Deus seja louvado. Amém, glória a Deus. Palavra importantíssima aí, né, de novas retomadas. Não que não deixamos de fazer, irmãos, nós continuamos fazendo, sempre fomos aí, dando um jeitinho aqui, dando um jeitinho ali, como falou o nosso irmão, mas, querendo ou não, criou-se algumas dificuldades por essa situação da pandemia, criou-se algumas dificuldades, onde precisamos nos adaptar, e algumas adaptações não foram possíveis, mas agora é o momento. Claro que dentro daquilo que o nosso irmão presbítero falou, sempre respeitando também a privacidade de cada lar, né, das visitas nos lares, né, e tudo mais, mas é isso, chegou a hora de irmos para cima, né, como falou aí, e de voar mesmo e seguir nessa direção, porque até então, amados, a igreja do Senhor, ela não parou, né, precisamos em algumas situações colocar o pé no freio para algumas situações que ocorreram, precisamos sim, mas nos adaptamos e os trabalhos continuou, trabalhos novos desenvolvendo, né, métodos novos sendo desenvolvidos, né, e até sendo fortalecido, que é o caso das lives, né, e tivemos aí campanha de oração, campanha de jejum, vários trabalhos dos departamentos, né, sendo realizado, da SAF com a leitura bíblica, não comer para fortalecer, a diretoria geral com as orações, os departamentos também trabalhando, em todas as áreas, muitas lives sendo feitas por algumas congregações, e o trabalho acontecendo, a igreja do Senhor não parou, e onde nós vínhamos aí falando sempre, né, sobre avivamento, sobre restauração, sobre cura, né, sobre vida, buscando fortalecimento a cada momento, mas ainda, mesmo apesar das dificuldades que estávamos enfrentando, mas estávamos aí, seguindo. E agora, né, com a situação em que estamos vivendo, com algumas aberturas, né, uma facilidade sendo colocada aí em todas as áreas praticamente, né, nos dá esse privilégio de poder fazer mais, fazer melhor, voltar a fazer algumas coisas, melhorar algumas coisas. É realmente um momento de voar alto. E me lembro que um dos casos, né, que teve mais abrangência, né, foi o caso assistencial, né, teve mais abrangência, onde teve muitos trabalhos realizados, muitas procuras, né, muitas ajudas, e eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos que cuidam desse departamento, né, da obra do Senhor, muitas igrejas realizando trabalhos maravilhosos. E para falar um pouco sobre isso também, né, e nos dar um amparo melhor, uma visão melhor de como foi realizado, de como está sendo, uma palavra de ânimo, uma palavra para as novas realizações, né, para voar alto, mais ainda, né, sei que é um trabalho importantíssimo, né, importantíssimo, essa questão da assistência social. Então eu quero passar a palavra nesse momento para a nossa irmã cooperadora Ana Paula, que é assistência da assistência social geral, e vai estar falando um pouco também sobre essa questão da assistência social para todos nós. A irmã, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco e boa noite a todos, né?
como nosso irmão falou, nosso irmão, deu até um branco, Aldo, o Aldo falou, eu sou diretora da Assistência Social Geral da Igreja Universal Assembleia dos Santos, né, para quem não me conhece, e esse é um departamento maravilhoso em que nós podemos ver, né, o operar de Deus, e graças a Deus nós podemos ver em meio a essa pandemia, Deus cuidando, né, cuidando do seu povo, sustentando o seu povo, né, mas só que nós não sabemos o dia do amanhã, então nós temos que sempre estar preparado e sempre temos que estar ajudando. Então eu quero pedir para vocês que vocês sejam colaboradores do reino de Deus, né? Que nós viemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco, né, nos nossos momentos de dificuldades. E eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma passagem na Bíblia que está escrito lá em Atos 2. Atos 2, a partir do versículo 26. Se você quiser acompanhar, está escrito em Atos 2, versículo 26, que diz assim: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmão, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para todos, para os seus filhos, para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com outras explicações, procurou convencê-lo, dizendo: saia do meio desta gente má e salvem-se. E muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. E naquele dia quase 3.000 se ajuntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuaram firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor, e todos os que criam estavam juntos, unidos, e repartiram uns aos outros o que tinha. Então, essa é uma passagem maravilhosa, que nos mostra que nós devemos estar juntos, unidos, ajudando um aos outros, mas levando o quê? A salvação, né? A salvação, tirando as pessoas deste mundo ruim, deste mundo cruel, onde há maldade, a perseguição, a dor, a choro, o sofrimento, e mostrar para essas pessoas que haverá um mundo melhor a partir do momento que eles aceitarem a Jesus Cristo, serem batizados, né? Receberão a salvação. Hoje nós vemos que há muita necessidade de alimentos, sim, mas há uma grande necessidade também da palavra do Senhor, né? Hoje nós vemos uma geração carente de atenção e é uma carência que não consegue ser suprida e muitas vezes levam pessoas ao suicídio, a desistir desta vida. Então nós temos que levar a salvação a essas pessoas, mostrar que há um grande amor, que há, sim, uma nova vida, uma nova terra, uma nova geração, que onde não haverá mais choro, nem tristeza, né? Não haverá fome, não haverá desigualdades, né? Porque todos nós seremos o mesmo, juntos ali com Deus. Então, nós devemos cada vez mais nos fortalecer e procurarmos, cada um de vocês que estão aqui nos ouvindo, seja colaborador do reino de Deus, faça a sua parte, né? Faça a sua parte, porque o amanhã nós não sabemos como será, e desde já nós pedimos que vocês nos ajudem, né? Ajudem a sua comunidade, ajudem quem você vê que precisa, não tenha medo, né? Leva alívio, né? Porque a palavra de Deus diz que aquele que dá alívio receberá. Então, quando você tiver momentos difíceis, você vai receber também o seu alívio. Então, que nós possamos levar o amor e também levar a palavra de Deus,
mostrar também essa dedicação do carinho, do amor, né, da empatia, e que Deus venha fortalecer a vida de cada um de vocês. Seja um agente, né? Seja um agente da palavra do Senhor, um agente que venha alimentar, ajudar, faça visita, né? Ajude o seu próximo. Há tantas coisas para se fazer. Mande mensagem, né, através de WhatsApp, faça vídeo. Hoje nós temos aí as redes sociais. Hoje mesmo você pode estar já começando a abençoar a vida de alguém através dessa live aqui. Então, você compartilhando, você já está compartilhando o reino dos céus, né? Você já está sendo colaborador do reino de Deus. Então, que você possa ajudar as